Bora dar início a mais uma aula semanal do Prazer, Amor e Consciência. E se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora desse projeto de sexualidade, trauma e tantra aqui nas redes sociais. E hoje a gente vai falar sobre um tema super especial, que é sobre as técnicas de respiração que eu utilizo no meu dia a dia para desbloquear o prazer, mas acima de tudo, ativar essa energia sexual, ensinar o meu corpo a expandir com mais facilidade e me render, mas também criar um espaço de segurança, aumentar essa vitalidade, focar nas coisas que a gente quer ver crescer na nossa vida. Então sejam mais do que bem-vindas, gostaria de saber se vocês estão conseguindo me ouvir com facilidade e me enxergar, deixa eu aumentar aqui o som, e sejam bem-vindas a esse encontro semanal que tem toda sexta-feira ao meio-dia. E pra gente começar, né, eu quero explicar um pouquinho pra vocês, né, porque principalmente as pessoas sempre estão me perguntando, Lisa, por que você posta nos stories essas coisas estranhas que você faz com o corpo e mexe a bunda e mexe o peito e fica nem um pouco sensual. Tô vendo aqui que a Carla te escreveu, maravilhoso, adorei o seu nome aqui das redes. E às vezes é tão estranho, né, a gente ver esses movimentos, porque a gente tende a não praticar, a olhar, às vezes não necessariamente julgar, diminuir, mas assim, como foge muito do nosso padrão, do que seria sexualidade, o que seria, né, uma prática de meditação, uma prática de movimento, há um padrão muito específico. Muitas vezes essas coisas que são diferentes para quem está fora dessa bolha, né, da terapia, das práticas tântricas, da sexualidade uterina, pode parecer algo muito fora do comum. E, na verdade, essas práticas, né, de respiração, de movimento, são práticas de milhares e milhares de anos, né, que vem antes mesmo do yoga, né, que é muito conhecido pelos pranayamas, as práticas de respiração, para ativar a energia do nosso corpo, ativar o nosso órgão, o nosso sistema nervoso, para fluir a energia. E aqui, todas essas práticas que eu faço, elas são essa prática muito simples de estar respirando para, antes de mais nada, tá ajudando o corpo a voltar para o presente. Porque sem que a gente perceba, muitas vezes a gente já acorda estressado, com a cabeça a mil, ansioso nas coisas que tem que fazer, das demandas. E o nosso corpo ele já está em total estado de alerta, desconexão, pensando no futuro, o que aconteceu ontem, o que eu preciso resolver, fazer o lanche das crianças, eu preciso me arrumar para o trabalho, não sei. Mas é que mesmo eu sendo autônoma, muitas vezes eu acordo numa certa ansiedade, muito no mental, que não para em nenhum segundo. Então, essas práticas, antes de mais nada, é para a gente voltar para o corpo. E essa é uma das maiores dificuldades que as mulheres têm, os homens também, qualquer pessoa tem no nosso dia a dia, de estar presente sentindo o corpo. E a respiração é a melhor via para acessar. Muitas vezes a gente acha que para despertar o prazer a gente precisa ficar pensando em uma fantasia ou então estimulando toda hora a nossa ione. Se você não sabe, a ione é a vulva, o canal, né? O cérvix e a útera. E sim, ajuda, né, quando a gente está nesse contato. Mas ainda assim, quando a gente está muito no mental, essa pressa, essa aceleração, a gente não desperta essa força com mais facilidade. Parece que dá até mais trabalho porque o corpo não está respondendo. Ou a gente fica preso na fantasia e a gente às vezes parece que a fantasia é mais excitante do que está acontecendo lá embaixo. Ou então a gente quer rápido, uma pressa parece que nunca é suficiente, nunca teve aquela entrega tão potente. E isso se deve por um simples fato do nosso sistema nervoso. Está em alerta, está se sentindo em perigo, está nessa ânsia, nessa projeção do que tem que alcançar. Né? E a mesma coisa no nosso dia a dia. Ali Oliveira tá falando verdade, faz todo sentido. Obrigada, meninas. E é muito forte quando a gente para pensar nisso, né? Então, se a nossa respiração a todo momento, ela vai estar respondendo ao nosso estado, por exemplo, se eu tô ansiosa, se meu mental tá super acelerado, a gente pode perceber, né? Quem aqui é que nem eu, que às vezes bate uma ansiedade, o coração acelera, às vezes parece que a respiração falta ar, e a gente começa a trazer essa sensação horrível no corpo, né? Tudo se tensiona e a gente não consegue tomar aquele fôlego, inclusive para perceber o que é real, o que às vezes é coisa do nosso passado, o que é o nosso mental, às vezes contando e recontando essa história e muitas vezes fazendo o corpo sentir uma e outra vez aquilo que um dia reprimiu. Por exemplo, quando a gente tem o coração partido ou passou por um processo muito forte de luto. É dolorido sentir a perda de alguém importante na nossa vida. E muitas vezes a gente tem dificuldade de abrir essa comporta para sentir e sem que a gente perceba,
esse medo de sentir essa tristeza da experiência que a gente viveu, da perda de alguém próximo, e a gente quer esquecer o mais rápido possível essa dor, para passar essa fase. Só que a nossa mente vai contando uma série de histórias, e cada vez que ela vai contando essa história, a gente vai relembrando no corpo e a sensação vai voltando e a gente vai brigando porque a gente não quer sentir e sem que a gente perceba. E isso é ciência, tá, gente? Todas as nossas sensações, emoções, elas só duram 90 segundos. Mas como assim, Elisa? Tô irritada, tô com raiva, tô triste, tô cara. Só dura 90 segundos. O que continua perpetuando a sensação, essa repressão, e a história que a gente vai contando, o símbolo, o significado do porquê, como, quando está acontecendo tudo isso, que fica reativando. Uma e outra vez. Então, o que a gente faz? A gente abre essa comporta a sentir para dar novo significado para a nossa cabeça. Para ele começar a dar novos símbolos e significados. E abrir essa comporta de acessar o que ficou por detrás, às vezes desse luto, desse coração partido, dessa culpa, dessa vergonha. Porque, vamos falar a verdade, esse luto que muitas vezes a gente sente, e eu vou falar pela minha experiência, né, de perda, também fala de uma história de pessoas que a gente conviveu, foi muito importante na nossa vida, não é? E que a gente sente uma saudade, e que a gente sentiu um amor muito profundo, às vezes alguns pesares do que poderia ter sido, ou daquilo que foi, a vontade de que esteja próximo. Mas enquanto a gente não abre essa comporta a honrar essa tristeza e esse luto, na sua totalidade, é como se a gente não acessa o amor e o poder que tinha dessa conexão. Da mesma forma, o coração partido, e é foda falar isso, né? Porque às vezes tem gente que caga no pau, né? Vamos falar a verdade. Solta aí pra mim que não sou eu a única que teve o coração partido, teve relacionamentos bastante desafiadores, mas ainda assim também são sinais de que eu me permiti viver algo, que eu dei a chance para viver algo, que também contava uma história daquilo que conectou, mas também aquilo que doeu, nem que seja, então, para acessar essa força que ficou perdida, que foi a perda do meu poder pessoal, o silenciamento, essa abrir mão excessivamente da Elisa, né, para estar numa relação e construir esse espaço de amor. Então, muitas vezes, quando a gente volta para o corpo, a gente pode construir novos significados, não pela história, porque racionalmente a gente sabe da importância dessas pessoas, a gente sabe que merece o melhor, mas será que nosso corpo sabe qual que é a sensação? E é muito forte, né? Porque a gente vai falar assim de prazer, fiquem tranquilas, mas a nossa capacidade de sentir prazer é a nossa capacidade de sentir. E a maior ponte para o nosso corpo fazer isso é através da respiração. Porque às vezes a nossa mente ela fica contando a história do passado, do futuro, do porquê, como, quando, e fica reativando um monte de emoções que não se permitiram ser sentidas. Só quando a gente está aqui no presente que a gente sente realmente esse fogo sexual, essa energia expandir, essa entrega, essa vulnerabilidade que demanda, essa entrega total ao prazer. Assim como começar a discernir, será que realmente as pessoas estão me julgando? Será que realmente vai dar tão ruim como a minha cabeça está falando? Será que realmente eu não sou capaz? E somente quando a gente está aqui é que a gente consegue se sentir segura. E quando a gente se sente segura, é mais fácil o prazer fluir com muito mais facilidade. A nossa voz sair, a gente se sentir então aqui nesse momento, eu tô viva, tô cheia de vida, o que tem aqui para me entregar? Tenho muita dificuldade para me entregar a respiração. E cara, é muito normal, Li. Eu também já tive bastante, eu achava inclusive, gente, hoje é um tapa na cara da Elisa, né? Mas eu achava uma besteira também respirar. Mais de 10 anos atrás, né? Eu achava tão estranho quando as pessoas falavam para respirar. Ah, é porque tem que respirar, tem que fazer não sei o quê. Só que, na minha cabeça, eu já sabia respirar, porque todo mundo nasce sabendo respirar, né? E é muito forte porque a gente não percebe o quanto que o estresse, a ansiedade, tudo isso que está acontecendo no nosso dia a dia, assim como a nossa história, né? Que muitas vezes está aqui reprimida no corpo e a gente não sabe lidar e a gente está cheio de significado, amplificando muito mais o que está acontecendo, ou muitas vezes anestesiando totalmente o nosso corpo, ou a gente vai muito para a intensidade, ou o nosso corpo parece que vai desassociando, desconectando, anestesiando mesmo, para a gente sobreviver. E talvez em algum momento da vida a gente precisou desses mecanismos para passar, às vezes, algum tempo da nossa vida, para poder, né, às vezes, tomar a ação necessária, sair de determinada situação ou sobreviver a algo tão intenso. Mas, passada essa situação, a gente precisa poder fluir e saber quando precisa se proteger, quando soltar, e voltar para o corpo.
E essa é algo que a gente perdeu muito e que, por exemplo, os animais, principalmente os mamíferos, eles têm muito naturalmente, né? De que o corpo ele sabe processar as experiências dolorosas assim que o perigo passa. Vocês já viram algum desenho, não, né? O National Geographic, documentários, onde eles colocam, né, os animais que depois de momentos assim de caçada, de fuga, ou até mesmo aqueles que literalmente o sistema apaga para se fingir de morto, para poder sobreviver, para o leão não atacar, para achar que tem alguma coisa de errado com a presa, que é algo não é pensado, é o sistema nervoso deles que para sobreviver eles criam um mecanismo ali, e alguns apagam, outros saem correndo, só que passado o perigo, esses animais que soltaram tanta adrenalina e cortisol, que são esses hormônios de perigo, de medo, né, para tomar uma ação rápida de sobrevivência, eles começam a se tremer involuntariamente. Parece estranho, né? Parece até que tá baixando algo. Brincadeiras à parte, com muito respeito, vamos deixar claro. Passado o perigo, esse movimento, a respiração que eles fazem, solta essa quantidade de estresse, sobrecarga no corpo, para eles poderem voltar à vida normalmente. Só que a gente, que nem eu estava falando, como a gente acaba não aprendendo, a gente aprende a viver na mente, a gente aprende a sustentar inconscientemente essa sensação no corpo, que vai desconectando. E a respiração é a melhor forma de conectar, e às vezes é desafiador. Eu também tinha muita dificuldade, e às vezes requer alguns treinos, porque a nossa respiração é a primeira coisa que a gente faz depois que a gente sai do corpo da nossa mãe, que é tomar a vida. A primeira coisa que a gente faz antes de soltar o berro da vida, tô viva, eu tô aqui, o som, né, dos bebês, é isso. Quando a gente vê um bebê dormindo, você percebe o quanto que é fluido, é natural, é gostoso e até bonito. Só que a vida vai acontecendo e a gente vai ficando cada vez mais preso na nossa mente, com as nossas histórias, e a nossa respiração ela vai se bloqueando. E é forte isso, né? Preciso muito aprender a respirar, vou treinar mais e eu tô precisando. Eu vou ensinar umas técnicas aqui para vocês, muito simples, inclusive para vocês conseguirem usar no dia a dia. Eu gosto de ter essas ferramentas na manga, né? Porque às vezes nem sempre eu tenho 20, 30 minutos para fazer uma prática mais intensa, mas eu sempre separo 1, 2, 3, ultimamente eu tenho feito bastante. Fazer práticas mais profundas para uma liberação completa do sistema e integração, mas às vezes esses pequenos hacks já ajuda a gente a voltar para o presente. Só que é uma questão, eu preciso falar isso para vocês, que eu não gosto de vender fórmula mágica, do tipo, toca aqui, tudo vai acontecer, e daí depois as pessoas ficam me falando, não é bem assim. Pera lá, gente, tudo é uma questão, às vezes, de treinar o corpo. Ele passa uma vida inteira sentindo culpa, vergonha de ser, porque a nossa expressão sexual é uma expressão de quem nós somos. Porque essa culpa do prazer é porque em algum nível esse corpo aprendeu que não era suficiente ou merecedor de viver algo bom sem ter que fazer por onde. Aprendeu que precisa continuar sacrificando, e isso não é algo racional, porque todo mundo aqui sabe que merece sentir prazer, você não estaria aqui nesse rolê. Não teria saco pra estar comigo, né? Vendo as coisas, ficar curioso, que essa louca que gosta de se chacoalhar, né? Mas é muito forte isso. Só que tudo isso é história que está guardada no nosso corpo e que não está só aqui, ó, na nossa pelvis, no nosso sexual. E nem só a nosso sexual é sobre sexo e prazer. Embora essas respirações vão, cara, assim, ajudar muito vocês a ativar, a expandir, a soltar pouco a pouco esses bloqueios. Mas vocês vão perceber que até mesmo os bloqueios sexuais, né, dificuldade de se entregar, dificuldade de ter libido, né, às vezes a sensação de que poderia ir além, enfim, a anestesia, muitas vezes não é só sobre a questão da própria ione, da própria vulva, da pelvis, mas muitas vezes a origem, ela pode estar aqui no coração, no emocional, que nem eu falei antes, às vezes é a nossa necessidade de se sacrificar, ou a culpa, o medo de expressar, o medo da vulnerabilidade de ser vista em total expressão, porque muitas vezes a gente vai aprendendo que precisa ser alguém diferente para ser visto, para ser amado, para ser aceito, ou então, né, como era muito meu caso, que é também uma expressão de ser vista e amada, tá, gente? Sentir essa necessidade de sempre ser desejável porque não se sentia suficiente. Então, eu precisava sempre estar, né, como eu era uma boa bailarina, a gente sabia fazer uma dança sensual, sabia fazer caras e bocas, só que muitas vezes me mantinha presa aqui e com o corpo insensibilizado para ser mais desejada, aceita pelo outro. E criava essa desconexão. Porque, inclusive, se a gente deseja sentir um prazer de corpo inteiro, não adianta só a gente ficar aqui na nossa pelvis. A gente precisa
abrir o nosso corpo inteiro para essa energia fluir, essa energia subir. Porque o orgasmo, o prazer, antes de ser uma sensação física, ela é uma energia que está vibrante, cintilante. Que é uma energia gostosa, sensível, prazerosa. E que à medida em que vai subindo pelo nosso corpo, e isso a gente pode explicar pelo sistema nervoso, como ele vai se regulando, que vai trazendo essa sensação de segurança, ele ajuda a aumentar a vitalidade, essa confiança, essa presença no corpo. E vai abrindo essa comporta para a gente conseguir se expandir e soltar, tanto na hora da intimidade, como também no nosso dia a dia. Muitas das práticas que eu faço hoje no dia a dia não são só para a questão de nutrição da sexualidade, mas é também uma forma de nutrir a Elisa focar, né? A Elisa acolher aquilo que sente e lembrar que, você é amada, bonita. Tudo bem, eu te amo. Mas manter o foco, sair desses momentos de muito estresse, tem que fazer, tem que correr atrás das coisas e voltar para esse momento presente e focar naquilo, entender o que é meu medo, aquilo que é real e aquilo que não, e conseguir colocar em ação as coisas que antes, então, a gente trava. Porque se a gente fica aqui o tempo todo, assim como a gente trava a força sexual do prazer, a gente também trava as nossas ações. Ou então entra nesse espaço de querer controlar tudo, cada passo, que é extremamente punitivo com a gente. E eu percebo que para mim sustentar as coisas a longo prazo, seja o profissional, seja os meus relacionamentos, seja as minhas conexões, mas acima de tudo, com a Elisa, as coisas precisam ser amorosas, as coisas precisam ser sentidas, precisam de alguma forma ser prazeroso e amável comigo. Porque eu sou dessas, não me coloca uma pressão, menina, que eu travo na hora, não saio do lugar. Então, como que eu posso sustentar esse prazer? Como eu posso sustentar minhas emoções? Como que eu posso sustentar e nutrir as minhas relações se, como que a minha mestra fala, se o próprio paridor da sua vida, a própria pessoa que cria essa conexão não está aqui, não está presente, não está sentindo, não é mesmo? E a respiração, ela é essencial para isso. Preciso muito aprender. Como é difícil, estou praticando. E é uma questão, às vezes, gente, que é pequenas coisas que a gente vai fazendo. Eu convido vocês sempre a fazer práticas alquímicas, porque ela ajuda muito a dar um reset no corpo, a liberar muito desses bloqueios e começar a realinhar. Então é mais fácil depois você ir colocando em prática com coisas às vezes mais simples no dia a dia, mas de tempos em tempos voltar completamente para o corpo, porque eu gosto muito dessa expressão, a gente vai vivendo no dia a dia e tudo aquilo que vai nos penetrando, e não é só pinto e vagina, tá? Mas eu gosto de usar muito esse termo, tudo aquilo que nos penetra, como por exemplo, eu falando com vocês, eu tô aqui penetrando através da minha voz, vocês estão me enxergando, estão me ouvindo, e alguma coisa está acontecendo aqui. Algumas estão achando, nossa, que loucura. Outras estão falando, que interessante, eu nunca tinha pensado por isso. Mas você percebe que tem sensações no corpo que estão aqui, criando uma informação ou liberando outra nesse exato momento. Então, no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente vê, ouve, o nosso corpo está captando essa informação. O nosso sistema nervoso. E ele é quem rege a nossa lei da sobrevivência, assim como essa comporta de sentir prazer. Né? A gente precisa sobreviver, então mesmo que a nossa mente não consiga captar alguns sinais, o nosso corpo, ele instintivamente vai criar mecanismos para te proteger, como saber, por exemplo, que não pode colocar a mão no fogo, ou se a gente está sentindo um cheiro estranho, por exemplo, né, possibilidade de gás, a gente precisa estar em alerta para essas pequenas nuances. Só que sem a gente perceber como a gente está tão desconectado do corpo e muito na cabeça, a gente está entupido de informações que não são reais por conta da nossa história, a história que a gente se conta, o que o sistema falou pra gente que deveria ser. Às vezes é a culpa e a vergonha que, infelizmente, muitas de nós herdamos, né? Pelo nosso sistema familiar. Ou às vezes aquilo que a gente aprendeu que deveria ser a pornografia. Ou então, de alguma forma, a gente aprendeu que não era seguro ser a gente, ou tá nesse corpo, porque a gente sente demais. E, na verdade, sentir é uma grande potência, porque não é possível sentir mais prazer se você não é capaz de sentir. Porque quando você começa a sentir, inclusive, essas sensações e emoções que são desafiadores, elas vão estar nos alertando algo. A raiva mesmo, cara, eu não gosto de sentir raiva. Eu não vou falar assim, nossa, que delícia passar raiva aqui. Mas a minha jornada, né, ao longo de 10 anos, eu aprendi que a minha raiva é a melhor aliada da minha sexualidade. Não que eu preciso ser raivosa e explosiva com as pessoas. Mas quando eu sinto essa irritação, quando eu estou sentindo isso, ao invés de eu explodir para as pessoas, ou então entrar nesse espaço de não reatividade, como era muitas vezes no meu caso. Segura, 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 porque eu sou uma boa menina, e quando eu aguentava mais explodia, e muitas vezes explodia com pessoas que não tinham nada a ver com isso. E isso é forte, porque também gera culpa, gera um monte de punição,
interna, auto-julgamento e crítica. Só que à medida em que foi trabalhando, seja através da respiração, eu fui percebendo que a própria raiva, ela me ajuda muito. Porque ela me mostra exatamente se eu não estou expressando o que eu preciso, se algum limite está sendo atravessado, aonde que eu preciso dar basta, aonde eu tenho que ficar, aonde eu tenho que ir embora. Se inclusive não está legal alguma coisa, inclusive na intimidade. E a raiva, gente, é uma força também bastante da sexualidade porque ela é primal. E não que é pra gente explodir com as pessoas, mas usar ela como um aliado quando a gente consegue ter um espaço onde a gente consegue discernir. E isso vem muito com a respiração. E eu gosto sempre sim de integrar a respiração, o movimento e a vocalização. Faz sentido pra vocês? A gente vai passar pra parte do prazer agora, tá? Uma observação, você ficou muito linda com esse brinco rosa e batendo no milhão. Ai, gente, a minha libriana, com esse ascendente em leão, adora. Obrigada, viu? Mas vamos lá. Então, se a gente tem tanto dessas informações que estão nos penetrando constantemente no dia a dia, é como se a gente vive, então, no passado, no futuro, mas nunca aqui totalmente presente. E assim, como que a gente pode voltar? Eu gosto de integrar bastante a respiração, o movimento e a vocalização. Mas para a gente começar a perceber, essas práticas que eu vou te ensinar hoje, elas vão servir tanto para a hora da intimidade, do autotoque ou na relação a dois, mas também eu super recomendo que vocês façam práticas no dia a dia, que às vezes pode ser alguns minutos, ou então por mais tempo, como, né, por exemplo, a gente vai abrir o grupo alquímico agora dia 9, êxtase, amor e liberdade, para liberar e aprender essa nuance de movimentar essa força sexual, treinar o corpo a sentir mais, né, a usar essa força também para a gente se sentir mais seguro, mais confiante, e despertar esse prazer mais profundo, soltar, né? Mas eu recomendaria que vocês, né, além dessas práticas maiores, alquímicas, fizessem mesmo essas menorzinhas que eu vou mostrar aqui agora, façam no dia a dia e começam a ver o quanto que vocês se sentem em torno delas. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente quer, tipo, aquele truque que vai chegar na hora e tudo vai acontecer. Só que, mano, o corpo de vocês vive em estado de alerta o tempo todo. Como é que, então, na hora que, então, frente a outra pessoa, ou em meio daquela urgência de querer sentir o prazer, né? Toda essa cobrança do que é, do que não é, como que o corpo vai voltar pro lugar? Como que você vai lembrar? Dá uma respiradinha. Às vezes não vai lembrar se o corpo não sabe ainda o caminho. E às vezes é uma questão de treino. E aqui eu não estou falando que treinar precisa ter rigidez, ter, né, autopunição, se você não fez um dia ou não. Mas pensa assim como uma forma de nutrição. Porque para mim eu preciso de estímulos. Tudo aquilo que precisa, então, de punição, muita rigidez, para mim não dá muito certo. Para mim eu sou o tipo de pessoa que precisa de estímulos positivos. Me coloca a pressão, né? No cozinho, tensiona, nada sai do lugar. Mas então, como que eu posso fazer isso? Então eu percebo que para mim, às vezes, ter práticas que variam de tempo pode me facilitar, porque às vezes o dia é corrido. Mas eu preciso de algo que volte. Uma coisa que volte. E é isso que eu vou ensinar pra vocês e vocês vão treinando. Vocês vão perceber que tem dias que vocês vão sentir muita energia vital. Outras vocês vão sentir sim a libido, o desejo. Mas o que é interessante é que muitas vezes a gente quer fazer uma prática e já sentir aquele tesão pulsante. E pode ser que aconteça. Só que às vezes a gente não percebe que o corpo tá tão tenso, tá tão estressado, que a gente vive tanto na mente que a gente normalizou muitas coisas que não deveriam ser normalizadas. Então a gente está muito desconectado do corpo. Às vezes a gente quer então ativar a libido, só que a gente não percebe o quanto que a gente está cansado, o quanto que a gente está estressado. E às vezes a primeira coisa que o seu corpo precisa, antes de ativar essa função desejo, tesão, orgasmos a mil, é voltar a se sentir seguro, é conseguir estar descansado. Porque inclusive muito daquilo que a gente percebe hoje, né? Eu posso dormir horas e horas, eu ouço muito isso, posso dormir horas e horas, mas parece que eu já acordo cansada. Essa quantidade de sobrecarga no corpo que não consegue relaxar completamente, inclusive no sono. Então, a primeira coisa que a gente faz é o corpo voltar a soltar esse estresse, voltar a estar relaxado para poder se revitalizar. E somente quando a gente então tem mais vitalidade é que a gente consegue ativar essa função da força sexual, porque lembre-se, a energia sexual em movimento no nosso corpo, ela cria mais vitalidade, mais disposição, mais movimento, inclusive mais ação. Só que se a gente está sempre cansado, como é que essa força e essa energia vai direcionar esse tesão, esse desejo de conexão? Se a todo momento a gente está se protegendo da vida ou então tentando controlar tudo, vai ser mais difícil. Então, tenham isso em mente.
Eu recebi uma mensagem esses dias, né, de uma moça, ainda não respondi, mas eu lembro que ela falava assim, eu tô usando Yoni Egg, mas não aumentou a minha libido. É claro, porque a Yoni Egg, ela ajuda, mas também não vai fazer um milagre no sentido de, às vezes, não gosta do sexo que tá tendo, tá transando sem ter vontade, tá vivendo na cabeça, né, e pouco conectada com o corpo. Não sabe, inclusive, como que essa libido funciona. Nem, às vezes, a maioria das pessoas são tão desconectadas do corpo que nem sabem o que realmente, como que essa parte mais instintiva nossa gosta de se conectar, gosta de sentir prazer. Porque muitas vezes a gente está julgando, né? Eu preciso parecer mais sensual. Eu preciso fazer aquele movimento. O que o outro está pensando? Só que enquanto a gente não volta para o corpo, vai ser mais desafiador. E às vezes a gente quer uma solução, tipo, eu vou tomar uma semana um chá. Qual que é o nome do chá? Damiana, eu acho que é esse o nome. E eu quero que daí todo o prazer venha, a libido suba. Ele pode ajudar. Mas normalmente, inclusive, os chás, eles demandam um tempo até conseguir produzir hormonalmente essa força, né? Essa disposição, assim como as práticas também. Então, às vezes, usar só uma vez e depois esperar um milagre, precisa de uma constância, precisa de liberar esses bloqueios que estão impedindo esse desejo. E essas práticas vão fazer isso para vocês. Mas eu recomendo que vocês venham para as práticas alquímicas, porque elas dão uma boa acelerada, esse movimento da energia, com esse movimento, com a vocalização, é como, vamos pensar assim, a sua capacidade de sentir prazer, ela vem do seu sistema nervoso, que é ele que vai falar, você está em alerta ou você está relaxado para poder transar, para poder desejar, para poder se conectar. Mas quando você está em possível perigo, ele vai fazer de tudo para você dar no pé, fugir, atacar, fingir de morto, aquilo que é necessário. Só que então a gente precisa voltar a trazer, estamos seguros, tá relaxado, bora lá. Só que eu gosto de perceber como um canal. Então, as nossas experiências, a culpa, a vergonha, aquela experiência dolorosa que a nossa mente nem lembra mais, mas o corpo continua falando, minha filha, preciso me proteger. Basicamente o corpo faz assim, mas é com respeito que eu faço pra vocês. É como tipo, não passa um fio aqui. Tá tão tenso o corpo da nossa história. Então é como se o nosso sistema nervoso fosse como um canal. Um canal não, uma mangueira. E a nossa força sexual, ela é como água, que ela vai, na hora que ligar, ela precisa fluir. Só que se essa quantidade de experiências, emoções reprimidas, esse estresse, essa carga, é como se fosse um monte de buraquinho nessa mangueira. Então, na hora que liga a torneira, a água que vai fluir, aquela que vai sair no final, que você vai sentir, ela está com muito mais fraqueza, com muito menos força, do que se tivesse um canal limpo, sem esses buraquinhos. E é isso que a gente faz. A gente começa a soltar essa quantidade de informação, e não é só soltar por soltar, mas acima de tudo o que ficou guardado por detrás, que nem a gente estava falando antes, aquele luto, porque o luto ele também vai influenciar na nossa sexualidade, aquele coração partido também, esse estresse, tudo isso, mas o que ficou por detrás? O que de certa forma a gente não conseguiu recuperar, às vezes a segurança, às vezes esse amor, que não é só pelo outro, mas a sensação de que é seguro ser vista, ser amada na vulnerabilidade, porque às vezes o nosso corpo está interpretando inclusive o prazer e o amor como algo perigoso pelo aquilo que já aconteceu. Então essas práticas elas vão reorganizando não só a nossa mente, dando novos significados, mas ajudando que a mente traga uma nova informação para o corpo, mas também a informação das sensações, das emoções e a história guardada aqui começa a dar uma nova informação e força para a sua mente criar novos caminhos neurais, novas sensações, novos comportamentos e mais força, né? Mais prazer. Bora lá então começar. Eu sei que aqui tem muita gente que pensa muito, que é muito racional, muito controlador e às vezes tem a sensação que é muita coisa acontecendo aqui no dia a dia. E às vezes a gente esquece do corpo. E às vezes a gente não percebe o que está acontecendo daqui para baixo, é como se a gente vivesse aqui. Como que eu sei? Muito prazer, Elisa Marcelino de 10, 15 anos atrás, tá, gente? Né? Então fica muito aqui, o que tem que ser, deve ser, porque como, quando? Todas as justificativas, uma dificuldade às vezes de se conectar com as sensações. Então, muitas vezes, essa respiração, ela parece tão bobinha, mas ela faz muita diferença para que a gente possa ativar esse nervo vago e voltar a se sentir seguro no corpo. Porque muitas vezes quando a gente está preso aqui nessa loucura mental, repetindo a mesma história uma e outra vez, provavelmente a gente está em estado de alerta, de
nesse ataque, nessa necessidade de fuga, dessas justificativas, e a gente está anestesiado. Então, muitas vezes, a gente só precisa voltar a se sentir seguro. E a minha recomendação é inalar pelo nariz em 4 segundos, e a gente pode testar agora, viu? Né? Óbvio que só fazer uma vez, continua fazendo e vai sentindo. Inala em 4 tempos pelo nariz e exala pela boca como se estivesse soltando o ar com um canudinho, assim. Vamos fingir que isso é um canudo, tá? Em 6 a 8 tempos. Então, ó, inala pelo nariz. Exala. 6 tempos. 8 tempos. E a minha recomendação, para te ajudar mais ainda, e que essa é uma grande sacada, que muitas vezes a gente acaba desassociando do corpo, faz esse mesmo exercício, inala 4, solta de 6 a 8 e começa a tocar o seu corpo, ó. É como se eu tô presente, eu tô sentindo, porque às vezes só imaginar o que tá acontecendo lá na ponta do pé é mais difícil porque a gente não tá acostumado. E a gente tá preso na mente, então às vezes a gente precisa tocar o corpo. Começa primeiro com as palmas firmes, né, e não tipo, bater, mas traz consciência e vai tocando. E isso é ótimo, inclusive é uma das grandes recomendações que eu dou, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de se conectar com a vulva, com o canal e focar o prazer. Isso é ótimo para estimular a presença e conseguir focar num lugar. Especialmente quando a gente está estimulando, quando a gente está durante a intimidade e parece que a cabeça está sempre escapando. Parece que está sempre perdendo o fio da meada. Às vezes você pode... Esse daqui é o princípio para você começar a perceber o corpo e manter o foco nele. E outra chave que pode ser muito legal, às vezes, é estar descrevendo o que você está sentindo. Seja na relação e no auto-toque, quando a gente tem muita essa dificuldade de manter o foco, minha recomendação é: fale mentalmente para si mesmo o que está acontecendo. Nossa, eu estou sentindo uma leve dorzinha aqui nesse lado esquerdo do meu cérvix hoje. Ou então, nossa, tá caprichando hoje, moço. Sem comentários, né? Mas, assim, tá, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo, nossa, que sensibilidade aqui nessa ponta. Mas repetindo internamente, às vezes pode ser um pouquinho estranho, talvez falar, se não tiver tanta intimidade com a pessoa, mas isso ajuda a sua mente a focar e a descrever, especialmente se a gente tem muita dificuldade de manter e já começar a pensar na morte do papagaio. Quando a gente começa a descrever, então, no dia a dia, quando você está muito ansiosa, está muito mental acelerado e a gente parece que a gente não percebe exatamente o que é real, o que não é, que a gente está contando tanta história pra gente, às vezes a gente só precisa falar isso aqui, ó, eu tô segura, eu tô sentindo meu antebraço, eu tô olhando pra frente, eu tô vendo uma câmera me filmando, que deixa um pouquinho em estado de alerta, talvez, né? Tô sentindo meu ombro, eu tô percebendo que meu coração tá um pouquinho acelerado, mas ainda assim eu me sinto calma. E às vezes você pode brincar, eu tô aqui com as mãos nos meus ombros, mas eu tô sentindo a base do meu corpo. E você vai respirando, ó. Inala 4, exala 8, de 6 a 8. Tô sentindo o meu ânus relaxado, meu cozinho. Tô sentindo, inclusive, os lábios. Eu consigo localizar. Você pode treinar o seu corpo a localizar as partezinhas, inclusive, da sua vulva. Você vai perceber que, pouco a pouco, vai acelerar muito, né, a sensibilidade. Treinem. E você pode fazer agora. Só de ficar me ouvindo, vocês podem só fazer isso. Inala 4 segundos, exala de 6 a 8. Treina. Vai me dar mal? Não, gente. No máximo vocês vão ficar um pouquinho mais calmos e falar, nossa, que loucura, né? Foda-se, não vou praticar isso. É o livre-arbítrio de cada um, mas informação a gente joga. Esperta quem treina. Mas enfim, sem julgamento, só um pouquinho. Mas vamos lá para um segundo exercício que talvez esse também ajude mais vocês a entenderem. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu sinto uma certa estranheza. Principalmente eu no começo, eu fui bailarina, né? Vamos deixar claro, por mais de 10 anos. Mas eu era aquela bailarina solteira, né? Eu gostava do balé por muitos anos, aquela rigidez, aquele cozinho preso. Adorava girar, saltar, enfim, flexibilidade a mil.
E eu lembro que esses dias eu estava criando um post sobre e eu percebi que eu lembrei, né, principalmente no quadril, uma série de experiências no qual eu sentia vergonha de rebolar, né? E para mim é muito engraçado porque hoje basicamente é uma parte essencial, né? Inclusive o nosso quadril, gente, a nossa pelvis, ela armazena muita informação, inclusive não só de bloqueio sexual ou a dificuldade que a gente tem de expandir, mas acima de tudo, essa força de movimentar, a procrastinação, esse excesso mental nosso, está guardado de informação aqui, especialmente no nosso pessoas, o vago, né, o nosso nervo principal, que está conectado ali com o nosso útero, com a nossa vulva, com o nosso cérebro. São os grandes chaves para o prazer expansivo do nosso corpo, inclusive a resposta do nosso clitóris e canal. Mas volta. Então, antes eu achava muito estranho, mas pura informação do nosso corpo. Que aqui, em algum momento, eu aprendi que talvez isso fosse errado, que aqui, em algum momento, eu recebi um significado, uma experiência, e daí me lembrei muito dessa sensação de um medo muito forte que eu senti quando tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, que eu tava com aquele shortinho, quem que dessa época do El Chan, né? Eu tenho 36 anos hoje, vou deixar claro, mas tinha um shortinho daqueles curtinho, e eu tava andando na rua, porque eu ia na casa de uma amiguinha minha, que era na outra esquina de casa, e eu lembro que passou um moço não, um menino da minha idade, que inclusive por muitos anos eu estudei com essa pessoa, inclusive, nessa cidade. E eu lembro de a forma como ele olhou para aqueles shorts, eu senti muito medo. E eu sei que era só uma criança, mas também, enfim, né? Todo mundo carrega suas histórias. Mas eu sentia muito medo. E eu lembro que eu cheguei muito ansiosa e tremendo na casa dessa amiga. E eu lembro que eu fiz uma associação direta com o corpo, com o fato dos shorts. E isso é muito forte, né? Porque eu não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas eu senti um medo na pelvis. E às vezes passaram muitos anos, às vezes não, passaram-se muitos anos e eu nem lembrava dessa história. E foi começando a fazer esse trabalho de movimentar, de vocalizar, que eu fui percebendo que tinha muito medo instalado. Embora muitas vezes dançando movimentava, né? Depois da fase do balé, fui dançando para show, então o movimento, a pelvis era sempre algo muito presente, mas sempre tinha algum resquício e algum medo. E era forte, né? Porque a lembrança que eu tenho é que muitas vezes eu não permitia que expressasse fluidamente esse movimento. Então, aqui eu vou dar uma prática para vocês começarem a fazer no dia a dia algo muito simples, que eu sempre falo e vocês sempre veem. Inclusive, é uma parte das práticas alquímicas do sexo, amor e consciência, né? Que é a primeira do grupo alquímico, que a gente vai soltando o bloqueio da pelvis, o bloqueio do emocional e da mente, das distorções que a gente vai criando, porque um está constantemente influenciando o outro. Aqui eu sei que rebolar é seguro, que eu estou segura para fazer isso, mas parece que o meu corpo sente um medo que é irracional e na hora da ação não me permito. Ou então é uma sensação de estranheza e uma rigidez que, à medida em que vai exalando, soltando, vai liberando e acessando essa força, essa segurança, é normal, é fluido, está presente, que não é só é seguro pela minha mente, é uma sensação onde é seguro estar vulnerável, isso daqui não é arriscado. Estou aqui numa sala, 4 paredes, só tem eu, não tem problema nenhum, né? Mas às vezes o corpo está carregando isso, então quando a gente vai praticando, a gente vai soltando e acessando essa sensação da segurança, que vai trazendo caminho o quê? Para o prazer. Às vezes a gente sente a culpa, às vezes a gente sente raiva, às vezes a gente sente medo. Mas o que está por detrás? Estava aquele limite que a gente não falou, não verbalizou e que deixa nosso corpo com tanto medo. E às vezes a gente vai percebendo que falar não, colocar limite também é um ato de amor, quando a gente percebe o quanto que o nosso corpo vem se defendendo. Isso é forte, principalmente quando a gente começa então a alimentar o nosso emocional e trazer essa força de amor para nossa sexualidade. Gente, é fantástico. Você só entende na hora que começa a vivenciar. Só entender pela mente é muito doido, porque parece algo muito distante, mas quando você começa a sentir no corpo, é uma das coisas mais potentes do mundo. E outra observação sobre isso é que às vezes a gente quer sentir prazer pelo corpo inteiro, vibrar, sentir cada célula do corpo, só que o nosso corpo está todo travado. Se não é o nosso cozinho que está assim, a nossa pelvis que está tensa, o nosso peito está encoraçado. Às vezes a gente quer sentir prazer até o topo da cabeça, sentir assim tudo arrepiar, só que está tudo enrijecido e dolorido, com muita informação que a gente recebeu. Então o que a gente faz? Esse daqui é só um trecho, né, mas que já ajuda a começar a abrir essa comporta no dia a dia. Vocês vão perceber que vai ter maior, inclusive, resposta sexual, aumento da sensibilidade, inclusive o despertar desse desejo, da libido.
E é óbvio, né, que não adianta fazer só uma única vez, especialmente se você for fazer 2, 3 minutinhos, mas faz muita diferença quando você faz essas sequências, né? Por exemplo, das práticas alquímicas, que vão variar de 30 minutinhos, 40, numa guiança para ir integrando. É muito incrível mesmo, gente. Mas vamos mostrar para vocês esse exercício? Só ver se eu não vou bater nas mil iluminação que eu tenho. Aqui vocês podem fazer de índiozinho, com as pernas fechadas, ou mesmo sentada, só que daí com os pés bem enraizados no chão. Aqui eu não alcanço, minha perna é curta, não consigo colocar o pé totalmente, a planta do pé no chão. Mas aqui eu vou até virar um pouquinho para vocês e vocês vão fazer o seguinte, a gente vai inalar pelo nariz e exalar pela boca. E a cada exalação você vai sentindo, principalmente, percebe como tá a base do seu corpo, seu ânus, sua vulva, tá tenso, tá relaxado, como é que tá, bicha? Percebe aí. Traz essa consciência lá para baixo. E percebe como que ao exalar, a gente relaxa aqui. Antes, a gente fazia assim, ó. Aquele primeiro exercício. Esse eu quero que vocês... E quando vocês fazem isso aqui, ó. Se você estiver bem conectada com a sua pele, você vai perceber o seguinte. Que parece que o cozinho e a vulva dá um... Até o períneo parece que faz assim. Parece que dá uma respondidinha. E se você não perceber ainda, você pode fazer assim, ó. Engolir algo, você pode perceber que ali está respondendo. É bem interessante, porque essa região do nosso maxilar, a nossa garganta e a nossa voz, fisicamente, isso não é só energia. Apesar que tudo antes de ser matéria é energia, mas fisicamente tem uma conexão das fáscias musculares e um dos nossos principais nervos. Então é por isso que uma das formas de a gente perceber quanto que a gente está presente, se está desassociado, anestesiado essa região, é perceber essa resposta. E é um ótimo exercício também. Então, primeiro você vai começar a fazer isso aqui. Percebendo lá embaixo. E a cada exalação, trazendo sempre esse simbolismo, porque se inalar é tomar a força de vida, exalar é soltar. Então, inala e solta, exalando, relaxando bem o ânus, a vulva, levemente o seu quadril para frente e para trás. Então, só isso daqui, você vai começar a movimentar o seu pessoas, gente, que é o músculo da alma. E ele é o principal musculatura do nosso corpo que vai processar, se a gente está em perigo, ele se contrai, tensiona para dar no pé, fugir, se fingir de morto, e é onde armazena muita informação, muita emoção reprimida. E que a gente tem muita dificuldade de soltar. Então, quando a gente começa a fazer essa comporta, a gente começa a liberar. Essa respiração, ela vai ajudando a soltar. E aqui eu gosto daí também de visualizar como se estivesse saindo para a terra. Solta, entrega e vai movimentando. E aqui a gente já vai ativando, porque o simples fato de você estar fazendo esse movimento, o que está acontecendo? Você está irrigando sangue diretamente para a sua pelvis. Está trazendo consciência ali. Está relaxando sua vulva. Você está ajudando seu corpo a aumentar pouco a pouco a sensibilidade. E é incrível, não é? Tá, Elisa. Mas como você falou anteriormente, tem muita coisa que também está travancada aqui no peito. Tá, você, eu e toda a humanidade, vocês fiquem tranquilas, gente. Todo mundo tem alguma coracinha aqui que é essencial. Às vezes a gente precisa sim ter uma coraça, um sistema de proteção, mas a gente precisa lembrar o nosso corpo que o passado já passou, né? Que a gente pode se abrir para a vida, que a gente pode estar aqui no presente. Então a gente pode fazer o mesmo. Então a gente vai inalando. E a cada abertura, esse também é um dos grandes movimentos para ativar esse cardíaco, a expandir essa força de amorosidade, mas também a liberar essas emoções que estão reprimidas. E eu gosto muito desse simbolismo e também daquilo que ativa aqui, porque vai ativando o sistema endócrino, a glândula timo, as nossas glândulas mamárias, a sensação de autonutrição, de amorosidade, mas também é esses espaços que ficaram contraídos, né, de desamor, de carência. Muitas das nossas escolhas vêm desse espaço de carência, especialmente sexuais, né, gente? Né, de abrir mão de si, de querer controlar tudo. Abre esse coração. Às vezes sempre é uma partezinha nossa que está precisando ser amada. Né? E por detrás dessas experiências de dor, que muitas vezes a gente vem carregando aqui, tem uma parte nossa que precisava muito, que talvez, e eu falo isso pela minha experiência trabalhando com mulheres há mais de 10 anos, com trauma e sexualidade, mas principalmente pela minha história, né? De trauma pesado. E os momentos mais desafiadores, o que talvez tivesse me ajudado, talvez não, cientificamente já foi comprovado que a melhor forma de recuperação de trauma e o que faz com que o nosso corpo ainda sustente essa informação
é como que não é só o que aconteceu, mas como que o corpo reagiu e continua sentindo essa necessidade de se proteger. E muitas vezes, sejam os policiais, sejam a galera do hospital, seja os amigos, os familiares, as pessoas que deviam ter nos dado apoio e segurança, não tinha informação e nem sistema nervoso suficiente, e muitas vezes a gente não se sentiu seguro para relaxar frente a eles. E é muito forte falar isso, porque é como se ajudasse o nosso corpo a voltar a se sentir seguro. Então, muitas vezes a gente ouve perguntar, mas você bebeu? Mas isso aconteceu? Mas não foi tão grave assim. Né? Muitas vezes, principalmente quem passou por traumas muito fortes, né, como um abuso, a gente às vezes acaba ouvindo isso, que gera um impacto muito forte, e nosso corpo não consegue soltar. Ou então, por exemplo, quando a gente tem um coração partido, ou então acontece algo na intimidade, quando a gente compartilha com alguém, né, isso é muito forte, porque muitas vezes acontece que a gente se sentiu violada, a pessoa não pediu permissão para fazer determinado toque, algo aconteceu que a gente falou não e a pessoa continuou. E às vezes quando a gente fala para alguém, as pessoas falam, mas você gosta dele, né? Mas, isso é normal. Não, gente, vamos falar a verdade. Não, não é normal. E a gente precisa parar de normalizar aquilo que não é normal, porque nos ensinaram que deveria ser, e começar a criar espaços de acolhimento real para as pessoas, de que não, isso não tá legal. E ao invés de a gente querer dar 1001 sugestões, abrir espaço para ouvir a experiência das pessoas sem julgamento, porque isso ajuda o sistema nervoso delas, no meu caso, o meu, assim como da maior parte das pessoas, a voltarem a se sentir seguros. E que foram vistos, que foram amados, que estavam seguros e que estava alguém ali junto. Então, muitas vezes, esses processos é como lembrar o nosso corpo nessas diferentes experiências que, talvez o que aconteceu, a gente não tenha recebido o suporte e o apoio necessário. Mas então, aqui nesse espaço, nessa abertura, a intenção é soltar, mas também acessar e dar exatamente o que esse corpo de dor necessitava. E para mim é muito fantástico perceber que quantos espaços, eu sempre brinco aqui com vocês, Elisinha, você é amada. Estamos amando você, tá cuidada, tá segura. Às vezes a gente só precisa relembrar o corpo, e relembrar através das sensações, e às vezes ir conversando com esse tempo e espaço, que o corpo continua carregando. E é muito forte falar isso, né? Porque não faz sentido para a mente, mas faz sentido para o corpo. E a história que seu corpo conta é mais poderosa do que a sua mente, porque é ele quem vai dar os significados, quem vai mudar inclusive a forma como você pensa, as suas crenças e as suas escolhas no dia a dia, sem que a gente nem ao menos perceba. Então, quando a gente faz esses espaços, essas aberturas, a gente vai ajudando o corpo a soltar. Mas o foco nunca é só soltar por soltar. A gente precisa ensinar o corpo essa sensação da segurança, de que está amado. E às vezes é microdoses, ou então esses espaços como os grupos alquímicos, para a gente ensinar o corpo, dar esse reset e trazer essa informação, tá? E quando a gente começa a abrir essa comporta, o que acontece? Lembra aquela mangueira que eu falei para vocês? É como se a gente vai colocando pequenos curativos nesses buracos que estavam vazando. Porque vocês sabem que a maior dificuldade que vocês têm, a grande maioria das pessoas tem de se entregar ao prazer profundo, é porque eles morrem de medo da vulnerabilidade, de não se sentir amado na vulnerabilidade. Normalmente a gente associa a perigo. Então a gente tem muito medo desse desconhecido, porque muitas vezes a gente guarda uma informação muito dolorida, que não tem nada a ver com a sexualidade, mas entrar nesse espaço é se sentir merecedor, é se abrir para receber completamente. E às vezes a gente não tem essa informação no corpo, não na mente. Então muitos dos nossos bloqueios sexuais é porque a gente não se sente amado o suficiente, nem pelo outro, não é mental, é sensorial, o corpo. E é muito bonito porque quando a gente vai construindo essa sensação, a gente vai percebendo que a nossa capacidade de sentir as nossas emoções vão aumentando, mas também lidando com elas de uma forma mais segura. E, acima de tudo, entender aquilo que é bom pra gente, aquilo que não é, não pela nossa mente, mas como que o nosso corpo está sentindo. E também como que é sentir esse amor, e como que é se entregar, e como se sentir merecedor demais. É fantástico. A mente esconde, mas o corpo mostra e sente o que ele esconde. Exatamente isso, Fer. E sim, a mente inconsciente não está na cabeça. Exatamente. Nossa, perfeito, sintetizou. É isso. E é muito forte, porque então a melhor forma de reprogramar o nosso corpo é alinhando, né? Porque a gente tem essa mente e ela não serve para algo, só que ela é influenciada pelo nosso inconsciente. E o inconsciente está o quê?
no corpo, nas nossas emoções, em tudo aquilo que a gente nem lembra, mas que está aqui. E às vezes abrir essa comporta segura. E é isso que a gente faz. Então, quando a gente começa a abrir essas comportas, não é pra gente sair super rápido, né, e acelerando. Começa devagar e vai aumentando. E vai trazendo essa sensação. Às vezes, conversar com o corpo ele é excelente, né? Corpo, me mostra o que você está sentindo. Como que é se sentir amado, abrir esse coração? Não sei, às vezes a gente espera tanto que as pessoas nos amem, mas será que a gente está abrindo essa comporta para nós mesmas? A dar às vezes, esse tempinho para sentir o que é isso? E é muito poderoso, gente. Eu falo por mim, na minha história há um grande divisor de águas, né? Há um grande divisor de águas nesse espaço de, tá, mas quem que Elisa se torna? E ajudar o corpo a sentir isso. Se eu sei que, não importa o que aconteça, eu sou digna de amor e ser amada. E é por isso que eu sempre falo, inclusive com os meus alunos, né? Tô aqui de olho no horário, que um dos meus grandes mantras, sim, eu vou escolher o amor, me amar, mesmo que eu caia no pau. Mesmo que eu faça tudo errado, mesmo que eu pegue a merda, eu jogue no ventilador, taque pra tudo, ainda assim, eu quero saber sentir que é digno de amor e respeito. Que às vezes muito daquilo que a gente acha que é feio e errado de nós, essas culpas, vem desses espaços que foram movidos de profunda dor. E que a gente não sabia lidar. A não ser que você pense intencionalmente para alguém, mas ainda assim também é motivado por dor. Mas não é muito legal, né? Vamos falar a verdade. Mas muitas vezes, muito daquilo que a gente se julga, se critica, que deveria ter feito diferente ou não, é desses espaços que também foram motivados por dor e mais dor. Dor perpetua dor. Então, o que acontece se você aprende a amar esse corpo? Não só amar, mas amar sentindo isso. É fantástico, é isso que a gente vai aprendendo. Agora a gente vai passar um último exercício antes da gente finalizar aqui essa aula, que é o seguinte: se a gente aprendeu a voltar para o corpo, se a gente aprendeu então a começar a abrir essa comporta para soltar, a gente pode aprender também a ativar. E para mim eu gosto muito dessas práticas, por quê? Porque cada uma, você vai percebendo que tem um ritmo totalmente diferente. Cada uma tem uma função, cada um tem o seu próprio movimento de fluir. Né? E aqui hoje eu não estou nem falando da voz, porque é incrível quando a gente começa a alinhar a nossa voz também, porque ela vai mexer tudo nesse corpo e ajudar nesse processo de liberação e principalmente se estar aqui, falar, expressar inclusive o prazer e aquilo que a gente deseja, os nossos bastas. Mas hoje a gente vai ficar mais na respiração. Então tem um outro exercício que é para ativar e começar a expandir, que é o quê? Inala pelo nariz e quando a gente sentir todo o canal, principalmente para quem tem vulva, né? No caso, se fosse uma pessoa com pênis, eu diria para vocês se sentir como se tivesse toda a próstata ou centro sexual, né, se enchendo. Mas, principalmente para nós, pessoas com vulva e canal, quando a gente sente esse preencher, isso ajuda o nosso cérebro a conectar com o nosso cérebro, com essa região que a gente pouco foca no dia a dia. E somente quando esse canal estiver cheio, a gente, né, ainda inalando, a gente vai contrair o períneo. E vai ficar sem soltar o ar por alguns segundos, prestando atenção nessa região e até aqui mais ou menos um pouco abaixo do nosso umbigo. Então você inala, sente todo o canal preencher, contrai e sem exalar você vai segurar. A gente pode começar por um pouquinho tempo. Então às vezes 4 segundos, 5 segundos. E aqui a gente vai aprendendo a sustentar e ativar e trazer mais consciência. Exala, soltando o ar pela boca, relaxando bem o maxilar. Agora não é tipo... Move um pouquinho o corpo. Inala, preenche, contrai, toma, sustenta e foca aqui. Se você estiver pensando muito, fica assim, meu umbigo, meu útero. Se quiser imaginar, a gente pode ficar imaginando seu útero pulsante, a gente pode ficar imaginando, mas contraindo ainda, sem soltar o ar e sem soltar o períneo. Vai sentindo como é que está a sua vulva nessa contração, como que é esse espaço, como seria estar sustentando algo. E aqui, por enquanto, eu nem falo para vocês imaginarem um pênis nem nada do tipo, mas imagina uma força de luz. Uma luz extremamente amorosa que você está tomando. Eu mereço, deixa eu pegar aqui, ó. Toma. Toma e sustenta. E quando exalar, solta. Solta, chacoalha um pouco o corpo, solta esse movimento natural, porque o que mais ferra vocês para se entregar, sabe o que é?
é que vocês não confiam mais no movimento instintivo do corpo. E ele sabe muito mais. Ele sabe como orgasmear, ele sabe como dar, ele sabe como ser sexy, sensual, magnético, tudo aquilo que vocês mais desejam, o seu corpo sabe. O problema é que colocaram tanta informação para vocês do que deveria ser, que a gente não entende que é necessário sentir. Inclusive, por exemplo, o que é uma mulher sensual, o que é uma mulher confiante? Aqui vai te falar todas as suas roupas, aquilo que você tem, as caras e bocas, como você deve se comportar. Mas às vezes o corpo, na sua maneira mais instintiva, a confiança não é um pensamento, é uma sensação no seu corpo. Que cada um vai ter uma forma de expressar. Por exemplo, eu me sinto muito confiante quando eu sinto a base do meu corpo como se estivesse enraizado, presente, e aqui o coração aberto e a minha voz muito presente naquilo que eu estou fazendo. São sinais que meu corpo dá. A sensualidade nem sempre ela vai ser de caras e bocas, às vezes pode ser. Às vezes ela é reforçada também pela maquiagem ou pela roupa, mas qual que é a sensação? Porque a sensualidade é a capacidade que seu corpo tem de sentir prazer e transbordar nisso. E às vezes esse transbordar, às vezes é ir para um lado mais primal, às vezes é soltar as garras, é sorrir, chorar. E isso também tem um poder visceral, que eu falo muito, que é esse feminino selvagem, que vai transitando em todos os seus arquétipos, mas também se permite ser. Só que a gente precisa sair da mente e voltar para o corpo. Então toma. E às vezes aqui eu também gosto muito, né? Como uma forma de reprogramar as sensações do corpo é: corpo, me mostra então o que é essa confiança. E eu fui descobrindo, eu me sinto confiante quando eu tô assim, quando eu falo de determinada maneira, quando eu tenho essa sensação de quando eu tô falando. Quando eu sinto essa forma, meu peito, e treinando meu corpo, é assim que segurança funciona, assim como a confiança. Não porque me falaram, mas porque como meu corpo sente. Então, qual que é a minha sensação de ter muito tesão? Como que meu corpo se sente? Será que alguma vez você prestou atenção detalhadamente? Como que teu corpo responde a esse tesão? Como ele gosta de se entregar? E às vezes é aqui, nesse sustentar e esse soltar, que você vai descobrindo o seu corpo e os sinais que ele vai te dando, que gera mais essa força de é seguro estar na vulnerabilidade, é seguro se entregar. Não porque é um processo mental, mas na sensação do corpo. Isso a gente treina bastante no grupo alquímico, êxtase, amor e liberdade. Mas tá bom, a gente ativou aqui essa força orgásmica. Começa, contrai, né? Sustenta o ar e depois solta. Vai subindo, treina para subir, inala, preenche todo o canal. Contrai o períneo e vai, continua inalando. Então, e visualiza como se tivesse uma força, um canalzinho, sistema nervoso, subindo até o centro do seu peito. E sem soltar o ar, continua aqui o máximo que você conseguir. Começa com 5 segundos, 6 segundos, 8. E vai aumentando gradualmente. Contraindo o períneo e sentindo a sua sexualidade, a sua pelvis, em contato com esse coração. Como que se transforma essa energia? Como que você se sente no corpo quando você começa a ensinar ele que, primeiro, a sua sexualidade é uma força que vem dessa capacidade de se amar, esse senso de merecimento. E quão lindo fica quando a gente começa a viver essa força aqui, guiada por esse coração aberto para você. Cara, você quer ser multiorgásmica? Não precisa de 1000 vibradores, não precisa ficar contraindo 1000 vezes a vagina. Embora aqui a nossa prática de contração não precisa fazer dancinha sensual, mas se você quer ser multiorgásmica, abre teu coração para tua sexualidade. E você vai perceber que o negócio é assim, ó, vai explodir. E quando você não aguenta mais, solta e abre seu corpo a movimentar e a sentir essa energia fluir. Vocês querem sentir mais prazer, mas fica assim, na hora de tocar, na hora de transar. Tá tudo tensionado, como se, tipo, vamos expulsar o mais rápido possível. Mas você vai ensinando seu corpo a mover essa energia. A ensinar como que é. E a começar a integrar a sua mente, o seu emocional, o seu sexo, a sua força de prazer, mas também a sua força de ação, porque as suas cadeiras é o que permite você levantar e sair andando. Assim como em direção daquilo que você deseja, o concretizar. Então aqui a gente vai treinando o nosso corpo e aqui a gente vai criando essa neuroplasticidade, ensinando ele novas sensações, para que quando chega o momento então da intimidade, do autotoque, não é algo que você precisa pensar e ter que fazer mecanicamente, ele vai fluindo naturalmente. E você vai percebendo a magia acontecer. Por exemplo, se a gente deseja então se entregar com mais facilidade, testa, experimenta, focar nessas práticas muitas vezes na exalação um pouquinho mais forte, soltando o som. Isso também vai ajudar muito a soltar o controle. Mas façam esses exercícios que já vão ajudar demais.
E às vezes no começo é difícil, até você ir treinando. A gente passou a vida inteira com o cu tenso, sem respirar totalmente. E quando a gente vai aprendendo, a gente também tá nessa dificuldade, não é só uma dificuldade mental, é porque eu não consigo. Esse não conseguir não é só um processo mental. É porque quando você respira, você está tocando diretamente na sua história, nesse corpo de dor. Então, quando a gente começa a treinar, a gente está ajudando o nosso corpo a soltar essa quantidade de informação. Então, essa dificuldade, na verdade, é o teu corpo te ensinando, te mostrando que, olha, ele está muito tempo te protegendo. E que você, olha que coragem você está tendo de falar para ele, então, a gente está seguro. Quando eu realmente precisar, você pode, né, me proteger, porque é o nosso reptiliano, ele vai garantir a sua espécie. É bom você ter ele, principalmente, não sair no meio do tiroteio na rua, né, tipo, querendo dançar e falando, eu amo todo mundo, quando tá perigoso lá fora. Mas também saber que você pode fluir pela vida, na sua sexualidade, porque ele não precisa estar totalmente armado, que agora, nesse contexto aqui, todos os sinais te dizem que é seguro se entregar com prazer, alegria e glória. Mas a gente vai ensinando ele. Então essa dificuldade muitas vezes que a gente tem de respirar é a dificuldade que a gente tem de sentir. Não porque você não é capaz de sentir, mas é que teu corpo sente muito. Muito mesmo. E para lidar com isso, muitas vezes ele precisou desassociar. Mas que agora você vai ensinando ele pouco a pouco. Tá bom? Entenda, o nosso corpo ama a gente profundamente, vai fazer de tudo para te proteger, inclusive da dor. Só que cabe a gente, enquanto adulto responsável, falar para ele, amor, vamos lidar com isso. Vamos soltar um pouquinho desse peso, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Já deu aqui mais ou menos 1 hora. Quero reforçar para vocês que na terça-feira à noite vai começar o nosso grupo alquímico Êxtase, Amor e Liberdade, que são práticas alquímicas. O que é prática alquímica? São práticas de respiração, movimento e vocalização, aonde a gente vai liberando o nosso corpo, porque não é liberar só por liberar, é também acessar aquilo que ficou contido. Então é trazer essa força dentro da gente, sim, da força sexual, do sexo, do prazer, mas também dessa segurança, dessa confiança, dessa liberdade que em algum momento ficou perdida e integrando esse emocional, esse mental e alinhar aquilo que a gente pensa, sente e age. E as práticas são muito bonitas. O primeiro é do êxtase, amor e liberdade, que é para liberar os bloqueios e começar a abrir esse canal a sentir. O segundo é o parir a si mesma, que é para parir os projetos, mas também essa nova versão de si mesma. O terceiro é um dos meus favoritos, que é Asas da Liberdade, que é para voltar a se sentir livre no corpo. E para finalizar, a gente vai trabalhar com os orgasmos energéticos, está ensinando o corpo a como expandir essa capacidade de sentir prazer pelo corpo. Ensinar ferramentas bem poderosas para vocês navegarem nessas ondas profundas do prazer profundo, dessa conexão. É um processo muito fantástico e que, para quem estiver se inscrevendo até amanhã, vocês vão receber como bônus, além de uma masterclass do Pensar, Sentir e Agir, vocês vão receber um workshop gratuito que eu dei ano passado, que se chama Heartgasm, que é aprender entrar em fontes de prazer profundo, né? Com a energia do cardíaco, assim, e com as nossas mamas. É bem legal, é bem poderoso e eu super recomendo que vocês estejam participando, porque eu só dou esse grupo alquímico uma vez por ano. Então venham participar, vai ser terça-feira, são 4 encontros, né, toda terça-noite, e cada dia vai ser um tema diferente. Tem mais ou menos uma duração, sim, é tudo online, tá? E você vai ficar a gravação, quem não conseguir estar participando ao vivo, né, por um tempo restrito, mas a gente vai deixar disposto para vocês, disponível. E assim, pela entrega que eu vou fazer, eu falo para vocês, tá muito barato, tá ridículo o preço, valia 10 vezes mais. Mas fica aí a chamada para vocês, quem sentir no coração. É um processo transformador e eu te falo, eu não faria o que eu faço hoje se há 10 anos atrás eu não tivesse parido a mim mesma. Tem várias histórias aqui no canal onde eu conto a minha história e é fantástico, porque nessa comporta de desbloquear a sexualidade, a Elisa descobriu aquilo que ela queria realmente fazer da vida. De escrever, de estar com outras mulheres, de trabalhar com sexualidade, para mim foi algo muito transformador e essa segurança de criar e parir projetos, sonhos e realizações. E também senti muito prazer, porque a gente merece, né? Mas enfim, é isso, é online, é via Zoom e tem uma duração entre 1h30 a 2 horas cada encontro. Tem um período de de teoria, que a gente vai entender um pouquinho como que funciona,
mas ele é muito prático. É 20% teoria e 80% prática. Vai valer muito a pena. Tá bom? Então é isso, gente. Se vocês querem mais informações, manda mensagem no direct ou então clica ali no link da bio, né, que está disponível para vocês, o link bonitinho, para vocês acessarem a página de venda com todas as informações completinhas para vocês. Então é isso, gente. Obrigada por terem ficado quase uma hora aqui, mais de uma hora aqui comigo. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso e até a próxima sexta-feira. Um beijo e tchau, tchau. Opa, ainda não sei. Deixei errado aqui.